Bem-vindos ao canal Audiolivros Brasil. Inscreva-se, deixe o like e comente o que achou do livro. Introdução. Ame-o ou odeie, é impossível não começar a introdução à nova edição do livro A Arte da Negociação, a qual tenho a honra de escrever a convite de meu amigo M. Conte Jr., da Citadel, grupo editorial, sem fazer uma referência ao maior deal da vida de Donald J. Trump, que o levou a ocupar o cargo mais alto do poder mundial e se tornar CEO da América S.A. Desde que assumiu o mandato em janeiro de 2017, Trump vem sofrendo tentativas histéricas e desesperadas de desmoralização diariamente. Tentativas essas revestidas de uma suposta liberdade de expressão. Todas as vezes que testemunho linchamentos públicos como esse, questiono sua verdadeira razão e motivos e imediatamente assumo que exista uma agenda oculta para preservar o status quo de um sistema degenerado. Vivemos hoje sob o manto do politicamente correto, pautados por demagogias e retóricas que levam a um retrocesso de nossa civilização, criando obstáculos morais que impedem a muitos de evoluir e desenvolver o seu potencial pleno por medo de errar ou ferir as novas leis do que pretensamente se considera correto. Ao olhar friamente para os resultados, sem me deixar influenciar pelas críticas que invadem meus olhos e ouvidos, e deixando de lado qualquer discussão de âmbito político, até porque estou escrevendo a introdução de um livro de negócios, fica fácil notar a nova direção que o presidente Donald J. Trump está dando a seu país, orientada para resultados, como deve fazer o CEO de uma empresa, sendo isso que os acionistas e colaboradores esperam dele. Em apenas 6 meses de governo, foram geradas mais de 200 milhares de novos empregos. O valor patrimonial das empresas listadas na Bolsa de Valores atingiu níveis recordes e ultrapassou os 4 trilhões de dólares. Houve a desburocratização da máquina estatal, com cortes profundos de custos e o surgimento de um ambiente favorável à instalação e ampliação de fábricas em território norte-americano, propiciando a geração de novos postos de trabalho e a injeção de bilhões de dólares na economia local. Eu não apenas li este livro, mas escrevi uma história com o empreendedor Donald J. Trump, que começou com o desafio que ele me deu de lhe vender uma ideia em apenas 3 minutos. Essa aventura empreendedora acabou se tornando um livro campeão de vendas mundial, intitulado You Have 3 Minutes. Você tem 3 minutos. E o mais importante, o código de ética e valores que aplico diariamente em minha jornada na escola da vida. A Arte da Negociação foi escrito há exatos 30 anos e publicado em 1º de novembro de 1987, e traz lições e reflexões que, se aplicadas hoje, podem levar você a assumir a presidência de sua vida, de sua empresa e, por que não, de seu país. Ricardo Bellino, Mentor e Entrepreneur em Chief School of Life Academy. Capítulo 1. Negociações. Uma semana na vida. Não faço pelo dinheiro. Tenho bastante, muito mais do que jamais precisarei. Faço pelo prazer de fazer. Negociar é minha forma de arte. Outras pessoas fazem pinturas lindas em uma tela ou escrevem poesias maravilhosas. Gosto de fazer negócios, de preferência dos grandes. É minha forma de diversão. A maioria das pessoas fica surpresa com minha maneira de trabalhar. Levo livre. Não carrego uma pasta executiva. Tento não marcar reuniões demais. Deixo minha porta aberta. Você não consegue ser criativo ou empreendedor se tem tudo estruturado demais. Prefiro ir para o trabalho todo dia e simplesmente ver como se encaminha. Não há uma semana típica em minha vida. Acordo muito cedo na maioria das manhãs, pelas 6, e passo a primeira hora do dia ou um pouco mais lendo os jornais. Geralmente chego em meu escritório pelas 9 horas e vou para o telefone. É raro ter um dia com menos de 50 ligações, e com frequência são mais de 100. Em meio a isso, tenho pelo menos uma dúzia de reuniões. A maioria ocorre de última hora e poucas duram mais do que 15 minutos. Raramente paro para almoçar.
Saio do escritório por volta de 6h30, mas frequentemente faço ligações de casa até a meia-noite e durante todo o fim de semana. A coisa não para nunca, e eu não mudaria isso por nada. Tento aprender com o passado, mas planejo o futuro focando exclusivamente no presente. Aí é que está a diversão. E se não tem diversão, para que serve? Segunda-feira, 9 horas da manhã. Minha primeira ligação é para Alan Ace Greenberg, sobre o pregão do Bear Stearns, um grande banco de investimentos de Wall Street. Alan é CNO do Bear Stearns. É meu banqueiro de investimento há 5 anos e é o melhor que existe. Há 2 semanas, começamos a comprar ações dos Holiday Inns. Estavam à venda na faixa de 50. Nessa manhã, diz Alan, eu possuo pouco mais de 1 milhão de ações, ou pouco mais de 4% da empresa. O mercado fechou na sexta-feira a $65 a ação. Principalmente, diz Alan, por causa dos rumores de que fui um grande comprador e há especulações de que estou planejando uma investida sobre a empresa. A verdade é que estou mantendo minhas opções em aberto. No fim das contas, posso ir atrás do controle da Holiday, que considero de certa maneira desvalorizada. Com o valor atual das ações, eu poderia assumir o controle por menos de $2 bilhões. Os 3 hotéis cassinos da Holiday poderiam valer quase isso, e a empresa ainda possui outros 300 mil quartos de hotel. Uma segunda opção, se o preço das ações subir o suficiente, é vender minha participação e obter um belo lucro. Se eu fizesse isso hoje, já teria uns $7 milhões a mais. A terceira possibilidade é que a Holiday possa acabar se oferecendo para recomprar minhas ações acima do valor nominal, só para se ver livre de mim. Se o prêmio for alto bastante, venderei. De qualquer modo, me divirto vendo a que ponto maus gestores podem chegar para preservar o que chamam de independência, que na verdade significa apenas o emprego deles. 9h30 da manhã. Abraham Hirschfeld telefona para pedir conselhos. Abe é um empreendedor bem-sucedido no meio imobiliário, mas quer ser político. Infelizmente para o Abe, ele é muito melhor empreendedor do que político. Nesse outono, Abe tentou concorrer a vice-governador contra o candidato do governador Cuomo, Stan Lundin, escolhido a dedo. Cuomo travou uma luta nos tribunais para que Hirschfeld ficasse de fora da campanha por razões técnicas e, claro, o tribunal acabou excluindo-o na metade da campanha. Abe sabe que me dou bem com o governador e quer o meu conselho sobre apoiar Cuomo ou mudar de grupo e apoiar o adversário. Digo a ele que não há dúvida. Fique com o vencedor, que além do mais é um cara dos bons. Marcamos uma reunião para quinta-feira. 10 horas da manhã. Ligo para Don Imus para agradecer. Imus tem um dos programas de rádio mais famosos dos Estados Unidos na WNBC e está ajudando a arrecadar fundos para o Annabelle Hill Fund. Fico impressionado com a proporção que o evento assumiu na mídia. Começou na semana passada, quando vi uma notícia nacional do repórter Tom Brokaw sobre uma adorável senhora de idade da Geórgia, a senhora Hill, que estava tentando impedir a execução da hipoteca de sua fazenda. O marido, de 67 anos, havia se suicidado algumas semanas antes, na esperança de que o seguro de vida salvasse a fazenda, na família há várias gerações. Porém, os rendimentos do seguro não chegaram nem perto do suficiente. Era uma situação muito triste e fiquei sensibilizado. Lá estavam pessoas que haviam trabalhado dura e honestamente a vida toda apenas para ver tudo desmoronar diante delas. Para mim, simplesmente parecia errado. Via NBC, entrei em contato com um cara maravilhoso da Geórgia, chamado Frank Argenbright, que estava muito envolvido na tentativa de ajudar a senhora Hill. Frank me direcionou para o banco detentor da hipoteca da senhora Hill. Telefonei na manhã seguinte e consegui falar com um vice-presidente. Expliquei que eu era um empresário de Nova York e estava interessado em ajudar a senhora Hill. Ele falou que lamentava, mas era tarde demais. Iam leiloar a fazenda, disse ele, e nada nem ninguém impediria.
Aquilo me deixou irado. Falei para o cara: escute aqui. Se executarem a hipoteca, vou pessoalmente processar você e seu banco por assassinato, por terem assediado o marido da senhora Hill até a morte. De repente, o executivo do banco ficou bem nervoso e disse que daria um retorno em breve. Às vezes, vale a pena ser um pouco descontrolado. 1 hora depois, recebi uma ligação do banqueiro e ele disse: não se preocupe, vamos resolver o caso, Sr. Trump. A senhora Hill e Frank Argenbright contaram para os veículos de comunicação e de 1 hora para outra era a principal história nos noticiários. Até o fim da semana, arrecadamos $40 mil. Imus sozinho arrecadou $20 mil, apelando aos ouvintes. Como um presente de Natal para a senhora Hill e família, marcamos uma cerimônia de queima da hipoteca para a noite de Natal no átrio da Trump Tower. Estou confiante de que até lá teremos arrecadado todo o dinheiro. Prometi à senhora Hill que, caso isso não aconteça, cobrirei a diferença. Digo a Imus que ele é o melhor e o convido para assistir a uma partida de tênis do US Open na próxima semana. Tenho um camarote e costumava frequentar quase todo dia. Hoje vivo tão ocupado que basicamente apenas convido os amigos para irem. 11h15 da manhã. Harry Usher, o comissário da Liga de Futebol dos Estados Unidos, me liga. Mês passado, o júri do processo antitrust que movemos contra a National Football League decidiu que a NFL era um monopólio, mas nos concedeu apenas $1 simbólico por danos. Eu já havia deixado os melhores jogadores de meu time, o New Jersey Generals, assinarem com a NFL. Discutimos qual abordagem tomar. Quero ser mais agressivo. O que me preocupa, digo a Harry, é que ninguém está forçando o suficiente no recurso. 12h. Jerry Schoenfeld, presidente da Schubert Organization, a maior proprietária de teatros da Broadway, telefona para recomendar uma mulher para uma vaga como administradora de escritório. Fala que ela quer trabalhar especificamente para Donald Trump. Digo que ela é maluca, mas será um prazer conhecê-la. Conversamos um pouco sobre o ramo teatral e digo a Jerry que estou para levar meus filhos para ver Cats, uma das peças dele, pela segunda vez. Ele pergunta se estou pegando os ingressos com o escritório dele. Digo que não gosto de fazer esse tipo de coisa. Não seja tolo, diz ele. Temos uma mulher aqui cujo trabalho é providenciar ingressos para nossos amigos. Aqui está o número dela. Não hesite em ligar. Um gesto bacana de uma pessoa bacana. 13h15. Anthony Glidman dá uma passada para discutir o projeto do Wollman Rink. Glidman foi comissário de habitação, na gestão de Ed Koch. Na época brigamos muito, e embora eu acabasse derrotando-o nos tribunais, sempre considerei brilhante. Não guardo rancor das pessoas que se opõem a mim. Procuro contratar as mais talentosas onde quer que consiga encontrá-las. Tony tem ajudado a coordenar a reconstrução do rink de patinação Woolman, no Central Park, um projeto em que a cidade errou muito feio por 7 anos. Em junho, ofereci-me para fazer o trabalho. No momento estamos adiantados no cronograma e Tony conta que organizou uma coletiva de imprensa para quinta-feira para celebrar um passo importante da construção, a colocação do concreto. Não me parece um evento de imprensa e pergunto se é provável que alguém apareça. Ele diz que pelo menos 12 meios de comunicação confirmaram presença. Fim dos meus julgamentos sobre o que é a notícia. 14h. Deponho numa ação judicial que movemos contra uma empreiteira da Trump Tower. Na metade do serviço, tivemos que demitir a empresa por total incompetência e estamos processando por perdas e danos. Odeio processos e depoimentos, mas a verdade é que, se você está certo, tem que marcar posição, ou as pessoas passam por cima. De qualquer maneira, eu não teria como evitar depoimentos, mesmo que jamais movesse um processo. Hoje em dia, se o seu nome é Donald Trump, parece que todo mundo quer processá-lo. 15h. Peço a Norma Forderer, minha assistente executiva e a pessoa que mantém minha vida organizada, para trazer o almoço.
Uma lata de suco de tomate. Quase nunca saio porque na maioria das vezes é perda de tempo. 15 horas e 15 minutos. Dou uma ligada para Sir Charles Goldstein. Ele não está, então deixo uma mensagem. Ele é um advogado bem-sucedido no mercado imobiliário, mas não é dos meus preferidos. Tenho certeza de que Charles Goldstein é do Bronx, mas é um cara cheio da pompa e tem uma tendência a agir como se fosse da realeza. Por isso o chamo de Sir Charles. No fim de semana, fiquei sabendo que Lee Iacocca contratou Sir Charles para representá-lo em uma negociação em Palm Beach, na qual Lee e eu pretendemos ser sócios. Lee não tinha como saber de minhas experiências passadas com Sir Charles. Um tempo atrás, eu estava no meio de uma negociação com um cara que precisava de um advogado e recomendei Sir Charles. Logo depois, fiquei sabendo que Sir Charles estava recomendando a seu cliente para não fazer negócios comigo. Não pude acreditar. Essa negociação é para a compra de um condomínio de 2 torres na área de Palm Beach. Tenho uma casa em Palm Beach, um lugar espetacular chamado Mar-a-Lago. Em um dia no inverno passado, quando fui passar um fim de semana, saí para almoçar com os amigos. No caminho, um par de lindas torres brancas reluzentes atraiu meu olhar. Fiz algumas ligações. Soube que foram construídas por uns 120 milhões de dólares e que um grande banco de Nova York tinha acabado de executar a hipoteca dos construtores. Quando vi, estava fechando o negócio para comprar o projeto por 40 milhões de dólares. Um amigo em comum, William Fugazi, foi o primeiro a comentar que Lee e eu deveríamos fazer um negócio imobiliário juntos. Considero Lee um empresário espetacular, fez maravilhas para a Chrysler dar volta por cima e gosto muito dele pessoalmente. Uma coisa levou a outra e começamos a conversar sobre as torres. É um investimento considerável. E não tenho certeza de que Lee esteja absolutamente certo de que queira ir em frente com esse projeto. Se o caso é esse, ocorre-me que ele tomou a decisão perfeita ao contratar o advogado de quem eu não gosto. E é exatamente o que pretendo dizer a Sir Charles quando ele retornar à ligação. 15 horas e 30 minutos. Ligo para minha irmã, Marianne Barry, para discutir o resultado recente de uma ação judicial que estamos contestando em Atlantic City. Marianne é juíza da Corte Federal em New Jersey e seu marido é um advogado talentoso que contratei em várias ocasiões. Você acredita que decidiram contra nós? Questiono. Marianne é muito inteligente, obviamente sabe muito mais sobre leis do que eu e fica tão surpresa quanto eu. Digo que providenciarei o envio de todo o dossiê do caso para John imediatamente, porque quero que ele trate do recurso. 16 horas. Vou para a nossa sala de conferências para ver slides de possíveis decorações de Natal para o saguão da Trump Tower. O espetacular átrio de mármore de 6 andares tornou-se um dos principais pontos turísticos de Nova York. Mais de 100 mil pessoas de todo o mundo vêm visitar e fazer compras toda semana. E agora é um símbolo da organização Trump. É por isso que ainda me envolvo em detalhes como o tipo de decoração de Natal que devemos usar. Não gosto da maioria de que me mostram. Por fim, vejo uma enorme e magnífica guirlanda dourada para a entrada do prédio e decido que devemos usar somente ela. Às vezes, não frequentemente, mas às vezes, menos é mais. 16 horas e 30 minutos. Nicholas Reeves, advogado de New Jersey que tratou do licenciamento de meus 2 cassinos em Atlantic City, liga para dizer que está indo para Sydney, Austrália, para examinar um negócio no qual estou interessado. Ele diz que há um voo de 24 horas e comento que estou feliz de que seja ele quem esteja indo e não eu. Talvez o negócio realmente valha a viagem. O governo de New South Wales está em processo de escolha de uma empresa para a construção e a operação do que imaginam como o maior cassino do mundo. Somos líderes no setor, e Nick está indo encontrar-se com pessoas-chave do governo. Diz que vai ligar da Austrália assim que tiver notícias. 17 horas e 15 minutos. Ligo para Henry Königsberg,
executivo da NBC, responsável pela escolha de um novo local para a sede da rede de TV. Estamos cortejando a NBC há mais de um ano, tentando fazer com que se mude para o nosso terreno no West Side Yards, 78 acres ao longo do rio Hudson, que adquiri há um ano e para o qual anunciei planos de construir o edifício mais alto do mundo. Sei que Henry viu nossos últimos planos para o local e estou monitorando. Menciono que a Bloomingdale's está louca para ser a loja âncora em nosso shopping center, o que vai dar muito prestígio para o local. Também digo que a cidade parece muito animada com os nossos últimos planos. Por fim, falo que esperamos ter as aprovações preliminares nos próximos meses. Kenigsburg parece entusiasmado. Antes de desligar, boto uma pilha para que a NBC instale seus escritórios no prédio mais alto do mundo. Pense nisso, digo, é o símbolo máximo. 17h45. Meu filho de 9 anos, Donnie, liga para saber a que horas chegarei em casa. Sempre atendo as ligações dos meus filhos, não importa o que eu esteja fazendo. Tenho 2 outros, Ivanka, de 6 anos, e Eric, de 3. E à medida que crescem, ser pai fica mais fácil. Adoro os 3, mas nunca fui muito bom em brincar de carrinho ou de boneca. No momento, Donnie está começando a se interessar por construção, mercado imobiliário e esportes, e isso é o máximo. Falo para Donnie que irei para casa assim que puder, mas ele insiste em saber a hora. Talvez ele tenha os meus genes. O moleque não aceita um não como resposta. 18h30. Após várias outras ligações, deixo o escritório e pego o elevador para meu apartamento na parte residencial da Trump Tower. Claro que tenho a tendência de fazer mais algumas ligações quando chego em casa. Terça-feira, 9h. Ligo para Ivan Boesky, investidor no mercado de ações. Boesky e a esposa são sócios majoritários da Beverly Hills Hotel e acabo de ler que decidiram vendê-lo. Não faço ideia de que 2 semanas depois dessa ligação, Boesky vai declarar-se culpado de uso indevido de informações privilegiadas e de que o verdadeiro motivo para estar ansioso para vender o hotel é que precisa levantar dinheiro rápido. Minha ideia é contratar Steve Rubel e Igan Schrager, os criadores do Estúdio 54 e do Palladium, para gerenciarem o Beverly Hills Hotel para mim. Steve é um promotor incrível e faria o hotel bombar de novo. Falo para Boesky que estou muito interessado. Ele diz que o Morgan Stanley & Company está tratando da negociação e me ligarão de lá em breve. Gosto de Los Angeles. Passei vários fins de semana por lá na década de 1970 e sempre me hospedei no Beverly Hills. Mas não deixarei minhas preferências pessoais afetarem meu julgamento nos negócios. Por mais que goste do hotel, só tenho interesse se conseguir um preço muito melhor do que estão pedindo agora. 9h30. Alan Greenberg liga. Compramos mais de 100 mil ações da Holiday e elas subiram 1,5%. O mercado acionário é muito ativo. Conto para Alan que fiquei sabendo que os poderosos da Holiday estão em pânico e fazendo reuniões de emergência para discutir como reagir a mim. Alan diz que acha que a Holiday vai adotar algum tipo de pílula envenenada como forma de rechaçar qualquer tentativa minha de uma aquisição hostil. Nossa ligação dura menos de 2 minutos. Essa é uma das coisas que adoro em Alan. Ele nunca perde tempo. 10h. Tenho uma reunião com os empreiteiros responsáveis pela construção de minha garagem de 2,7 mil vagas e do centro de transportes em frente ao Trump Plaza, na Boardwalk de Atlantic City. É um trabalho de 30 milhões de dólares e eles estão aqui para me dar um relatório do progresso. Dizem que estamos dentro do prazo e abaixo do orçamento. A garagem ficará pronta até o Memorial Day de 1987, o fim de semana mais importante do ano em Atlantic City, e vai aumentar enormemente nosso negócio. No momento, estamos indo bem, praticamente sem estacionamento.
O novo estacionamento está localizado no final da avenida principal que dá acesso à Boardwalk e é conectado ao nosso cassino por uma passarela. Qualquer um que estacione na garagem vai direto para as nossas instalações. 11 horas. Tenho uma reunião com um importante banqueiro de Nova York em meu escritório. Ele veio tentar fechar negócios e mantemos uma conversa genérica sobre acordos que estou considerando. É engraçado o que aconteceu. Agora os banqueiros vêm a mim para perguntar se eu teria interesse em fazer um empréstimo. Eles entendem de apostas seguras. 12:15. Norma entra e diz que temos que transferir a coletiva de imprensa do Woman Rink de quinta para quarta-feira. Henry Stern, o comissário de parques de Nova York, tem um conflito. Na quinta, ele também está agendado para inaugurar um novo playground do Central Park no Upper East Side, patrocinado pela cantora Diana Ross. O problema é que não tem como deslocarmos nossa betoneira, que foi o motivo principal para a coletiva de imprensa. Mas quer saber? Vou dar um jeito e vai dar certo. Não quero causar complicações para Henry. Semana passada, meus seguranças não deixaram ele entrar no Woman sem meu consentimento por escrito. Exageraram na dose de segurança. Como dá para imaginar, Henry não ficou nada feliz. 12:45. Jack Mitnick, meu contador, liga para falar do impacto fiscal de um negócio que estamos fechando. Pergunto se ele acha que a nova lei fiscal federal será muito ruim para o mercado imobiliário, visto que elimina várias das amortizações imobiliárias atuais. Para minha surpresa, Mitnick diz que a lei no geral é favorável para mim, uma vez que a maior parte do meu fluxo de caixa vem de cassinos e condomínios, e o imposto mais alto sobre rendimentos do trabalho está baixando de 50% para 32%. Porém, ainda acho que a lei será um desastre para o país, uma vez que elimina os incentivos de investimento e construção, especialmente em locais de segunda classe, onde não haverá construção a menos que haja incentivos. 13:30. Peço a Norma para ligar para John Danforth, senador republicano do Missouri. Não conheço Danforth pessoalmente, mas sei que é um dos poucos senadores que lutou bravamente contra o novo projeto fiscal. Provavelmente é tarde demais, mas quero apenas parabenizá-lo por ter a coragem de manter suas convicções, mesmo que isso possa custar-lhe em termos políticos. Danforth não está, mas sua secretária diz que ele retornará à ligação. 13:45. Norma vê um intervalo entre as ligações e entra para perguntar sobre vários convites. David Winfield, outfielder do New York Yankee, convidou-me para presidir um jantar em benefício de sua organização, que luta contra o abuso de drogas. Já vou presidir 2 jantares neste mês, um para United Cerebral Palsy e outro para Police Athletic League. Não me iludo sobre o motivo porque me convidam para presidir ou falar em tantos eventos. Não é porque eu seja um cara legal. O motivo é que as pessoas que comandam essas instituições de caridade sabem que tenho amigos ricos e posso fazer com que comprem mesas. Entendo o jogo e, embora não goste de jogá-lo, não há uma saída elegante. No entanto, já intimei meus amigos 2 vezes este mês. E não é toda hora que se pode pedir para alguém doar $10.000 por uma mesa. Falo para Norma recusar o convite de Winfield com pesar. O outro convite é da Young Presidents Organization, pedindo para eu falar em um jantar. A YPO admite empresários de até 40 anos que são CEOs de suas empresas. Completei 40 anos há 2 meses. Portanto, presumo que, na visão deles, agora sou qualificado como um líder de idade mais avançada. Norma ainda pergunta sobre mais uma meia dúzia de convites para festas. Digo sim para 2. Uma delas é de Alice Mason, corretora de imóveis que conseguiu transformar-se em uma socialite importante, atraindo as pessoas mais descoladas para suas festas. A outra é uma recepção para 2 pessoas maravilhosas. Barbara Walters, da ABC, e Merv Adelson, presidente da Lorimar Telepictures,
que se casaram há poucos meses na Califórnia. Francamente, não sou muito de festas, pois não suporto conversa fiada. Infelizmente, faz parte dos negócios, portanto me vejo indo mais do que gostaria, e daí tentando com todas as forças ir embora cedo. Felizmente gosto de algumas festas, mas na maioria das vezes aceito os convites com vários meses de antecedência, achando que a data está longe, que não vai chegar nunca. Quando chega, fico furioso comigo mesmo por ter aceito, mas geralmente é tarde demais para cancelar. 14 horas. Tenho uma ideia e ligo para Alan Greenberg novamente. Minha ideia é que se eu fizer uma manobra para assumir o controle da Holiday, preciso de uma licença de operador de cassinos em Nevada, onde a Holiday possui 2 cassinos. O que você acha de apenas vender as ações da Holiday agora já, lucrar e repensar uma oferta pelo controle depois que eu estiver licenciado? Pergunto. Alan fala para ficarmos firmes no que já temos, e concordo por enquanto. Gosto de manter o máximo de opções possíveis em aberto. 14 horas e 15 minutos. John Danforth retorna a ligação. Temos uma conversa agradável e falo para ele continuar fazendo um bom trabalho. 14 horas e 30 minutos. Retorna a ligação para um dos proprietários da Dunes Hotel, em Las Vegas. Eles também são donos do que talvez seja o melhor terreno inexplorado em Vegas Strip. Pelo preço certo, eu consideraria comprá-lo. Gosto do ramo dos cassinos. Gosto da escala, que é enorme. Gosto do glamour. Gosto do fluxo de dinheiro. Se você sabe o que está fazendo e gerencia a operação razoavelmente bem, pode ter um belo lucro. Se gerencia muito bem, pode ganhar rios de dinheiro. 14 horas e 45 minutos. Meu irmão Robert e Harvey Freeman, ambos vice-presidentes executivos em minha empresa, dão uma passada para falar da reunião que tiveram com executivos da Con Edison e da NBC sobre o projeto do West Side Yards. A Con Ed possui uma enorme chaminé industrial na parte sul do local, e a reunião foi para discutir se a fumaça se dissiparia normalmente caso um grande edifício fosse construído ao lado dela. Robert, que é 2 anos mais novo que eu, tem a fala mansa e leva as coisas numa boa, mas é muito talentoso e eficiente. Acho que deve ser difícil para ele ter um irmão como eu, mas ele nunca falou nada sobre isso e somos bastante próximos. Com certeza é o único cara em minha vida a quem eu chamaria de meu bem. Robert se dá bem com quase todo mundo, o que é ótimo para mim, pois às vezes tenho que ser um malvado. Harvey é diferente, prático, poucos sorrisos, mas possui uma mente analítica absolutamente brilhante. Fico feliz em saber que o pessoal da Con Ed falou para os executivos da NBC que não há motivos para acreditar que a presença do prédio da NBC afete a chaminé. Infelizmente, a Con Ed não terá a última palavra. Antes de podermos conseguir as aprovações, teremos que possuir uma declaração de impacto ambiental independente. 15 horas e 15 minutos. Ligo para Herbert Sturz, da Câmara de Planejamento Municipal, que será o primeiro órgão a aprovar ou não nosso último projeto para o West Side. Sturz e seu pessoal marcaram de dar uma olhada preliminar na sexta. Ele não está, então deixo uma mensagem com a secretária. Apenas digo que estou ansioso para encontrá-lo na sexta de manhã. 15 horas e 20 minutos. Gerald Schrager liga. Jerry é um advogado grandão da Dreyer & Traub, uma das melhores agências imobiliárias do país, e cuidou de quase todos os meus maiores negócios desde que comprei o Commodore Hotel em 1974. Jerry é mais do que um advogado. É uma perfeita máquina de fazer negócios e consegue ver a essência de um negócio mais rápido do que qualquer um que conheço. Falamos da situação da Holiday Inn e de vários outros acordos que se encontram em diferentes estágios. Como Alan Greenberg, Schrader não é muito de ficar perdendo tempo. Tratamos de uma meia dúzia de assuntos em menos de 10 minutos. 15 horas e 30 minutos. Minha esposa Ivana vem se despedir.
está indo de helicóptero para Atlantic City. Gosto de brincar com ela, dizendo que trabalha mais que eu. Ano passado, quando comprei meu segundo cassino da Hilton Corporation e rebatizei de Tramp's Castle, decidi colocar Ivana no comando. Ela é incrivelmente boa em tudo o que faz, uma gestora nata. Ivana cresceu na Tchecoslováquia, filha única. Seu pai era engenheiro elétrico e um ótimo atleta, e colocou Ivana a esquiar muito cedo. Aos 6 anos, ela já estava ganhando medalhas. Em 1972, foi suplente no time de esqui da Tchecoslováquia na Olimpíada de Inverno de Sapporo. Um ano depois, após se formar na Universidade Charles em Praga, mudou-se para Montreal e rapidamente tornou-se uma das top models do Canadá. Nos conhecemos na Olimpíada de Montreal em agosto de 1976. Eu já tinha saído com várias mulheres diferentes, mas nunca tinha me envolvido de maneira mais séria com nenhuma. Ivana não era alguém com quem se saísse casualmente. 10 meses depois, em abril de 1977, estávamos casados. Quase de imediato, dei a ela a responsabilidade da decoração de interiores dos projetos que tinha em andamento. Ela fez um excelente trabalho. Ivana talvez seja a pessoa mais organizada que conheço. Além de criar 3 filhos, coordena nossos 3 lares: o apartamento na Trump Tower, Mar-a-Lago e nossa casa em Greenwich, Connecticut. E agora também gerencia o Trump's Castle, com aproximadamente 4.000 funcionários. O Trump's Castle está indo muito bem, mas fico no pé de Ivana por ele ainda não ser o número 1. Falo que ela tem a maior instalação da cidade, portanto, deveria ser a mais lucrativa. Ivana é quase tão competitiva quanto eu e insiste que está em desvantagem com o Castle. Diz que precisa de mais suítes. Não interessa que construir as suítes custará 40 milhões de dólares. Tudo que ela sabe é que não ter as suítes está prejudicando os negócios e dificultando para que seja a número 1. Só digo uma coisa, eu não apostaria contra ela. 15 horas e 45 minutos. O vice-presidente executivo de marketing da divisão Cadillac da General Motors está no telefone. Ele está ligando por sugestão de seu chefe, John Gradenberger, presidente da divisão Cadillac Motors, que conheci em Palm Beach. Acontece que a Cadillac está interessada em colaborar com a produção de uma nova limusine super comprida que seria chamada de Trump Golden Series. Gosto da ideia. Marcamos uma data para sentar e conversar em 2 semanas. 16 horas. Daniel Lee, um analista de cassinos que trabalha para o Drexel Brunihan Lambert, dá uma passada em meu escritório com vários colegas para falar sobre a possibilidade de serem meu banco de investimento em um acordo para a compra de uma empresa de hotéis. Michael Milken, o cara que inventou o Junk Bond, debenture de alta rentabilidade e risco alto, do Drexel, tem me ligado regularmente nos últimos anos, tentando me persuadir a levar meus negócios para o Drexel. Não faço ideia de que o Drexel está prestes a ficar enredado no escândalo de informações privilegiadas que logo vai sacudir Wall Street. De qualquer maneira, considero Mike um cara brilhante. Porém, Alan Greenberg é excepcional e sou leal às pessoas que me prestaram um bom serviço. Escuto o que o Lee e seus colegas têm a dizer sobre seus negócios, mas na verdade não fico muito empolgado. Fica combinado que darei um retorno. 17 horas. Larry Csonka, ex-running back do Miami Dolphins, me liga. Tem uma ideia para manter a USFL viva. Quer fazer uma fusão com a Canadian Football League. Larry é um cara inteligente e camarada. Está muito empolgado. Mas não me convence. Se a USFL não conseguiu sobreviver com jogadores como Herschel Walker e Jim Kelly, como a fusão com a Canadian Football, com vários jogadores dos quais nunca ninguém ouviu falar, vai ajudar? Precisamos primeiro vencer no tribunal para quebrar o monopólio da NFL. 17 horas e 30 minutos. Ligo para Calvin Klein, o estilista, para parabenizá-lo.
Quando a Trump Tower abriu, Klein pegou um andar inteiro de escritórios para sua nova linha de perfumes, a Obsession. Os negócios foram tão bem em um ano que ele expandiu para um segundo andar. Agora está melhor do que nunca, por isso ele vai pegar um terceiro piso. Tenho muita admiração por Calvin e digo isso a ele. É um estilista muito talentoso e também um vendedor e empresário muito bom. E é a combinação dessas qualidades que o fazem tão bem-sucedido. 18 horas. Rascunho uma carta para Paul Goldberger, crítico de arquitetura do New York Times. Uma semana atrás, na coluna de domingo, Goldberger publicou uma crítica maravilhosa sobre o design do Battery Park City, um novo empreendimento em Lower Manhattan. Também o chamou de contraste incrível com o que afirmou que estamos fazendo no projeto do Television City, no terreno do West Side. Em outras palavras, acabou com a gente. Só tem uma coisinha. Estamos no meio da elaboração do nosso projeto, com novos arquitetos e conceitos, e ninguém, incluindo Goldberger, viu nosso novo plano. Ele arrasou um projeto que ainda não viu. Prezado Paul, escrevo. Seu recente artigo é uma óbvia prévia da crítica negativa que pretende fazer sobre o Television City. Não importa o quanto seja maravilhoso. Pense comigo, se você for negativo o suficiente, estou certo de que será, pode até convencer a NBC a se mudar para New Jersey. Meu pessoal fica falando que não devo escrever cartas desse tipo para os críticos. Na minha opinião, os críticos falam o que bem entendem do meu trabalho. Então, por que eu não poderia fazer o mesmo? Quarta-feira, 9 horas da manhã. Vou com Ivana procurar uma escola particular para minha filha. Se há 5 anos alguém dissesse que eu passaria as manhãs analisando salas de jardim de infância, eu teria dado risada. 11 horas. Tenho uma coletiva de imprensa no Woman Rink. Quando chego lá, fico impressionado. Há no mínimo 20 repórteres e fotógrafos reunidos. Henry Stern, comissário dos parques da cidade, é o primeiro a pegar o microfone e é só elogios a mim. Diz que, se a prefeitura tentasse se encarregar da reforma em curso, agora estaríamos esperando a aprovação do conselho diretor para o que Donald Trump já fez. Quando chega a minha vez, explico que colocamos 35 quilômetros de canos, testamos minuciosamente e não há vazamento. E o projeto está no mínimo um mês adiantado no cronograma, e uns $400 mil abaixo do orçamento. Anuncio também que marcamos uma grande inauguração para 13 de novembro e que planejamos uma apresentação para esse dia com os melhores patinadores do mundo. Quando termino, os repórteres fazem milhões de perguntas. No final, Henry e eu descemos até o rink. Se não podemos fazer a concretagem para valer, pelo menos faremos uma cerimonial. 2 operários trazem um carrinho de mão cheia de concreto fresco até nós. Henry e eu colocamos umas pás de concreto em cima dos canos, enquanto os fotógrafos fazem cliques. Por mais que já tenha feito essas coisas, tenho que admitir que ainda acho um pouco ridículo. Pense, 2 caras em ternos de risca de giz, manejando pás com concreto fresco. Mas gosto de ser complacente. Enquanto quiserem registrar, vou pegar na pá. 12 horas e 45 minutos. Assim que volto ao escritório, começo a retornar ligações. Quero agilizar tudo o que puder, porque tenho que sair mais cedo para Trenton, pois participarei do jantar de aposentadoria de um membro da Comissão de Controle de Cassinos de New Jersey. A primeira pessoa para quem retorno é Arthur Barron, Martin Dempos, e Barron aparentemente ligou em resposta à carta que escrevi para Marty 2 semanas atrás. Na carta, expliquei para Marty que recentemente havia comprado um local fantástico e estava no meio do planejamento de um prédio com 8 salas de cinema no térreo e queria saber se ele estaria interessado em fazer uma proposta. Como você sabe, escrevi, não há outra pessoa com quem eu gostaria mais de fazer negócios do que Marty Davis. Isso era verdade, pois Martin Davis é um homem verdadeiramente talentoso. Mas também há várias outras empresas que dariam tudo para 8 salas de cinema em um local privilegiado. Em outras palavras, se não conseguir fazer um acordo de meu agrado com Martin, tenho várias outras opções. Como eu tinha previsto,
Quando consigo falar com Art Barron por telefone, ele quer marcar uma reunião para falar sobre as salas de cinema. Agendamos para a próxima semana. 13h30. Retorno uma ligação de Arthur Sonnenbeek, um dos mais importantes corretores imobiliários da cidade. Há 3 semanas, Arthur ligou falando que tinha alguns clientes estrangeiros interessados em comprar o West Side Yards. Não mencionou nomes, mas disse que era gente séria e que estavam preparados para fazer uma oferta considerável pelo local. Muito mais do que os 100 milhões de dólares que eu havia pagado há um ano. Não fiquei muito empolgado. Pelo contrário, disse a Arthur: a proposta parece baixa. Se conseguir fazer com que aumentem, talvez me interesse. Agora Arthur está ligando para fazer um relatório da situação. A verdade é que realmente não quero vender yards por preço algum. Para mim, aqueles 100 acres com vista para o rio Hudson são o melhor local do mundo para um empreendimento imobiliário. Por outro lado, não quero descartar opções. Arthur fala que seus clientes ainda estão muito interessados, que há a possibilidade de aumentarem um pouco, mas duvida que subam muito mais. Continue pressionando, digo a ele. 14h. O empreiteiro que está construindo minha piscina em Mar-a-Lago está no telefone. Estou ocupado, mas atendo mesmo assim. Não estamos medindo de acordo com o projeto original da casa e quero ter certeza de que cada detalhe esteja correto. A compra de Mar-a-Lago foi um grande negócio, embora tenha comprado para morar e não como um verdadeiro investimento imobiliário. Mar-a-Lago foi construída no começo da década de 1920 por Marjorie Merriweather Post, herdeira da fortuna dos cereais Post e, na época, senhora Edward F. Houghton. Situada em 20 acres, com vista tanto para o Oceano Atlântico quanto para o Lake Worth, a casa levou 4 anos para ser construída e possui 118 peças. 3 carregamentos de pedra foram trazidos de navio da Itália para as paredes externas e 36 mil azulejos espanhóis do século XV foram usados no exterior e no interior. Quando a senhora Post faleceu, doou a casa para o governo federal para ser usada como um retiro para presidentes. O governo, por fim, devolveu a casa para a Fundação Post, que colocou à venda por 25 milhões de dólares. Vi Mar-a-Lago pela primeira vez quando estava de férias em Palm Beach em 1982. Quase que de imediato fiz uma oferta de 15 milhões de dólares, rejeitada na hora. Nos anos seguintes, a fundação assinou contratos com vários outros compradores por preços mais altos do que eu havia oferecido, mas todos furaram antes do fechamento. Cada vez que isso acontecia, eu fazia outra oferta, sempre um pouquinho menor do que a anterior. Finalmente, no final de 1985, ofereci 5 milhões de dólares em dinheiro pela casa e mais 3 milhões de dólares pela mobília. Aparentemente, a fundação estava cansada de acordos quebrados. Aceitaram minha oferta e fechamos um mês depois. No dia em que o negócio foi anunciado, o Daily News de Palm Beach deu uma enorme matéria de capa com a manchete: Pechincha de Mar-a-Lago abala a comunidade. Em pouco tempo, várias propriedades muito mais modestas e menores em tamanho do que Mar-a-Lago foram vendidas por preços acima de 18 milhões de dólares. Disseram que apenas a mobília de Mar-a-Lago vale mais do que paguei pela casa. Isso mostra que vale a pena agir de forma rápida e decidida no momento certo. Claro que não é barato manter Mar-a-Lago. Com o que ela custa por ano, daria para comprar uma linda casa quase que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Tudo isso para explicar por que atendo a ligação do empreiteiro da piscina. Ele tem uma pequena pergunta sobre a combinação da pedra italiana que estamos usando no deck, e me preocupo com os mínimos detalhes de Mar-a-Lago. O telefonema dura 2 minutos, mas provavelmente vai economizar 2 dias de trabalho e garantir que o serviço não terá que ser arrancado e feito de novo mais adiante. 14h30. Um importante empresário que faz muitos negócios com a União Soviética liga para me atualizar sobre um projeto de construção em Moscou que estou interessado em empreender. A ideia decolou depois que sentei ao lado do embaixador soviético Yuri Dubnin,
em um almoço de negócios oferecido por Leonard Lauder, grande empresário e filho de Estée Lauder. A filha de Dubnin tinha lido sobre a Trump Tower e sabia tudo sobre ela. Uma coisa levou a outra, e agora estou falando em construir um enorme hotel de luxo em frente ao Kremlin, em parceria com o governo soviético. Pediram para eu ir a Moscou em julho. 15 horas. Robert dá uma passada e falamos sobre várias questões relacionadas à NBC e ao West Side Yards. 15 horas e 30 minutos. Um amigo do Texas liga para falar de um negócio que está fazendo. É um cara cativante, muito bonito, muito bem vestido, com aquele sotaque arrastado do Texas que deixa você muito à vontade. Ele me chama de Donnie, um apelido que odeio, mas que ele fala de um jeito que de alguma forma fica bem. 2 anos depois, esse mesmo amigo ligou para falar de outro negócio. Estava tentando juntar um grupo de ricaços para adquirir o controle de uma pequena empresa de petróleo. Donnie, ele disse, quero que você invista 50 milhões de dólares. Não tem risco. Você vai dobrar ou triplicar seu dinheiro em questão de meses. Ele deu todos os detalhes e pareceu muito bom. Eu estava preparado para ir adiante. A papelada estava sendo preparada e certa manhã acordei com uma pulga atrás da orelha. Liguei para meu amigo e disse, escuta, tem alguma coisa me incomodando. Talvez seja o fato de o petróleo estar embaixo da terra e eu não poder vê-lo, ou talvez porque não haja nada de criativo. De qualquer maneira, não quero entrar. E ele disse, tudo bem, Donnie, você que sabe, mas está perdendo uma grande oportunidade. O resto é história, claro. O petróleo despencou meses depois. A empresa que o grupo dele comprou foi à falência e os investidores perderam cada centavo investido. A experiência me ensinou algumas coisas. A primeira é seguir seu instinto, não importa o quanto algo pareça promissor no papel. A segunda é que você geralmente vai se sair bem caso se limite àquilo que conhece. E a terceira é que às vezes seus melhores investimentos são aqueles que você não faz. Por ter voltado atrás, economizei 50 milhões de dólares e nós dois continuamos amigos. Como resultado, não quero rejeitá-lo logo de cara no novo negócio. Em vez disso, digo para mandar a papelada. Na realidade, não é muito provável que eu me envolva. 16 horas. Retorno à ligação de Judith Krantz. Uma coisa você tem que reconhecer. Quantos autores escreveram 3 best-sellers número 1 em sequência? Além disso, ela é uma mulher muito bacana. A Trump Tower é o cenário de seu mais recente romance, I Will Take Manhattan. Vou conquistar Manhattan. E eu sou um personagem do livro. A pedido de Judy, aceitei fazer o papel de mim mesmo em uma cena da minissérie baseada no livro e filmada na Trump Tower. Agora Judy ligou para dizer que a cena com Valerie Bertinelli ficou ótima. Fico feliz em saber, embora não esteja a fim de largar meu trabalho. Contudo, concluo que não é uma maneira ruim de promover a Trump Tower, em TV nacional, numa minissérie em horário nobre, com enorme audiência nacional garantida. 16 horas e 30 minutos. Minha última ligação é para Paul Hallenby, sócio do Bear Stearns, que gerenciou 550 milhões de dólares em emissão de títulos que fizemos com êxito para nossos 2 cassinos de Atlantic City em 1985. Agora estamos falando em montar algo chamado de Trump Fund, pelo qual compraríamos propriedades mal cuidadas e com hipoteca executada, particularmente na região sudoeste, a preços irrisórios. Hallenby diz que está elaborando um prospecto e tem confiança de que conseguiremos arrecadar facilmente 500 milhões de dólares em uma oferta pública. O que me agrada nesse negócio é que eu conservaria uma larga participação em qualquer compra que fizéssemos, mas não teria risco pessoal no caso de alguma negociação ir mal. O que não me agrada é a ideia de competir comigo mesmo. O que acontece, por exemplo, se eu vir uma propriedade decadente que eu queira comprar por mim, mas que também seria boa para o fundo? De qualquer maneira, darei uma olhada no prospecto. 17 horas.
Um motorista me leva até o heliporto da Rua 60, a tempo de pegar o helicóptero e estar em Trenton, às 17h30 para os coquetéis. Quinta-feira, 9 horas. Encontro Abe Hirschfeld. Basicamente, Abe está magoado porque o governador Cuomo, em pessoa, liderou uma briga para tirá-lo das eleições. Digo a Abe que entendo como ele se sente, mas que o governador é um cara do bem, e de qualquer modo seria ridículo para Abe, um democrata, de repente virar a casaca e apoiar um republicano. Também saliento que, do ponto de vista prático, Cuomo será reeleito com uma vitória esmagadora, e é muito melhor ficar do lado de um ganhador do que de um perdedor. Abe é um cara bastante cabeça dura, mas no fim diz: olha, por que não pede ao governador que me ligue? Digo que farei o possível. Abe sempre foi considerado uma pessoa difícil, mas gosto muito dele e de sua família. 10 horas e 15 minutos. Alan Greenberg liga. O mercado baixou 25 pontos menos de uma hora depois de abrir. Alan fala que todos estão vendendo, que praticamente todas as ações estão em baixa, mas que Holiday está aguentando firme. Não consigo decidir se devo ficar feliz ou triste. Parte de mim quer que a Holiday despenque para que eu possa comprar mais por um preço melhor. A outra parte quer que suba porque a essa altura, toda vez que a ação sobe um ponto, ganha um monte de dinheiro fácil. 10 horas e 30 minutos. Harvey Myerson, advogado que cuidou do nosso processo antitrust contra a USFL, chega para uma reunião. Harvey é um advogado incrível nos tribunais. Pegou um caso no qual ninguém nos deu força e conseguiu vencer com argumentos antitrust, embora só tenhamos recebido compensação simbólica por danos. Mesmo assim, desde o julgamento me pergunto se Harvey não era um tanto sagaz demais para alguns jurados. Todos os dias, ele aparecia com um de seus lindos ternos riscas de giz, lencinho no bolso e não estou certo de que isso pegasse bem. No geral, acho que ele fez um trabalho tão bom quanto qualquer um poderia ter feito, e ainda acredito que seja nossa melhor esperança no recurso. Ele ainda está absolutamente convencido de que vai ganhar a apelação. 11 horas e 30 minutos. Stephen Hyde liga. Depois de comprar a participação da Holiday Inn no Hotel Cassino Trump Plaza de Atlantic City e assumir a gerência em junho, contratei Steve para gerir o estabelecimento. Steve trabalha como vice-presidente para Stephen A. Wynn, no Golden Nugget. Wynn é um dos melhores negociadores, e minha filosofia é sempre contratar o melhor dos melhores. Depois de longas negociações, ofereci a Hyde um emprego melhor e mais dinheiro, e ele disse sim. Acho que também gostou da ideia de trabalhar para mim e não se importou de deixar Wynn. Wynn é muito astuto e suave, mas é também um cara muito estranho. Semanas atrás me ligou e disse: Donald, só quero que saiba que eu e minha esposa estamos nos divorciando. Então eu falei: lamento, Steve. Ele disse: não lamente, é ótimo, ainda nos amamos, só que não queremos mais ser casados. De fato, ela está aqui comigo. Quer dar um oi? Eu gentilmente declinei. Hyde está ligando para apresentar os números de agosto do Plaza, que acabaram de sair. Diz que o lucro operacional bruto foi superior a 9,038 milhões de dólares, comparado aos 3,438 milhões de dólares do mesmo período do ano passado, quando eu ainda era sócio do Holiday Inn e eles geriam o local. Nada mal, digo para Steve, considerando que ainda não temos estacionamento. Mas não consigo resistir a dar uma pegada no pé dele. Agora, tudo que você tem a fazer é deixar o hotel impecável. Sou obcecado por limpeza. E da última vez em que visitei o hotel, não fiquei totalmente satisfeito. Já estamos cuidando disso, Donald, Steve diz numa boa. Já está melhorando. 12 horas. Vou a pé até o Woman Rink para assistir à concretagem. Na manhã de hoje, todos os jornais tinham reportagens sobre nossa coletiva de imprensa. Quando chego ao rink, está cercado por um comboio de caminhões betoneiras, alinhados como em uma operação militar. A HRH, empresa de construção responsável pelo projeto, faz um trabalho fantástico tocando a obra,
Mas essa cena é a mais incrível até agora. Toneladas de concreto fresco despejados de um caminhão após o outro dentro do rink enorme. É como ver o maior bolo do mundo ser glaçado. Embora a coletiva de imprensa tenha sido ontem, vejo vários fotógrafos e equipes de TV por todos os lados. Esse é o evento que todos esperavam. 13 horas e 30 minutos. Me reúno com um repórter da Fortune que está fazendo uma matéria sobre o mercado imobiliário e as novas leis tributárias, comigo na capa. Ao contrário do que muita gente pensa, não gosto de fazer imprensa. Já me perguntaram as mesmas coisas milhares de vezes e não gosto nada de falar da vida pessoal. No entanto, entendo que obter mídia pode ajudar a fazer negócios e não me importo de falar a respeito deles. Apenas tento ser bem seletivo. Toda semana, Norma deve recusar 20 pedidos do mundo inteiro. E quando dou uma entrevista, sempre sou sucinto. O repórter entra e sai em menos de 20 minutos. Se eu não colocasse esses limites, poderia passar a vida inteira falando com a imprensa. 14 horas e 45 minutos. Um amigo meu, um pintor muito conhecido e bem-sucedido, liga para dar um oi e convidar para uma inauguração. Me divirto muito com esse cara, porque, diferentemente de outros artistas que conheço, ele é totalmente despretensioso. Uns meses atrás, ele me convidou para ir ao seu estúdio. Estávamos por lá, conversando, quando do nada ele pergunta: quer ver eu ganhar $25 mil antes do almoço? Claro, respondo sem a mínima ideia do que ele estava falando. Ele pegou um balde grande de tinta aberto e borrifou um pouco em uma tela estendida no chão. Então, pegou outro balde de cor diferente e deu uma borrifada na tela. Fez isso 4 vezes, levando 2 minutos talvez. Quando terminou, virou para mim e disse: bem, é isso. Acabo de ganhar $25 mil. Agora vamos almoçar. Ele estava sorrindo, mas ao mesmo tempo era totalmente sério. A questão é que vários colecionadores não sabiam a diferença entre sua arte de 2 minutos e as pinturas a que ele realmente se dedica. Só estão interessados em comprar o nome dele. Sempre achei que a arte moderna é uma farsa e que os pintores mais bem-sucedidos, com frequência, são melhores como vendedores e promotores do que como artistas. Fico imaginando o que aconteceria se os colecionadores vissem o que eu vi do trabalho do meu amigo nessa tarde. O mundo da arte é tão ridículo que a revelação poderia tornar suas pinturas ainda mais valiosas. Não que meu amigo esteja prestes a se arriscar a descobrir. 16 horas. Um grupo nosso reúne-se na sala de conferências para repassar os últimos planos do projeto do West Side Yards, que agendamos para apresentar à prefeitura amanhã de manhã. Porém, Herb Sturz, da Comissão de Planejamento, não poderá comparecer, mas seu pessoal importante estará lá. Há provavelmente umas 15 pessoas nessa reunião, incluindo Robert e Harvey Freeman e Alexander Cooper e a equipe dele. Alex é o arquiteto urbanista que contratei 2 meses atrás para assumir o projeto, depois de ficar claro que meu arquiteto original, Helmut Jahn, não estava se entendendo com a prefeitura. Não sei se o motivo era seu estilo germânico ou o fato de morar em Chicago, e não em Nova York, ou apenas ser cestroso demais. Sei que ele não estava chegando a lugar algum com o comitê de planejamento da prefeitura. Alex, ao contrário, foi urbanista da cidade e é quase uma lenda naquele órgão. Foi também o cara que desenhou o Battery Park City, que rendeu muita imprensa. Politicamente, é uma escolha muito melhor que Helmut Jahn, e eu sou um cara muito prático. Temos nos reunido toda semana nos últimos meses para detalhar esse vasto projeto, incluindo onde construir os prédios residenciais, as ruas, os parques e o shopping. Hoje, Alex trouxe os desenhos preliminares do layout que havíamos combinado. Na extremidade sul, ficam os prováveis estúdios da NBC, adjacentes ao edifício mais alto do mundo. Para o norte, os prédios residenciais, com vista para um bulevar ao leste e para um shopping enorme de 8 blocos, e para o rio a oeste. Todos os apartamentos terão uma vista incrível, o que considero imprescindível.
Fico muito feliz com o novo layout e Alex parece feliz também. Acredito que são os prédios altos que tornarão esse projeto especial, mas não sou ingênuo em relação ao zoneamento. Sei que, eventualmente, teremos que fazer algumas concessões. Por outro lado, se a prefeitura não aprovar algo que para mim faça sentido economicamente, apenas esperarei a próxima gestão e tentarei de novo. O local apenas se tornará mais valioso. 18 horas. Peço licença para me retirar, pois tenho um jantar cedo, e não é do tipo em que dê para se atrasar. Ivana e eu fomos convidados pelo cardeal John O'Connor para jantar na Catedral de St. Patrick. 19 horas. Não importa com quem você já esteve ao longo dos anos. Tem algo de incrível sentar-se junto ao cardeal e alguns de seus mais importantes bispos e padres em uma sala de jantar privada na Catedral de St. Patrick. É difícil não ficar meio maravilhado. Falamos de política, da cidade, do mercado imobiliário e mais alguns outros assuntos, e é uma noite fascinante. Quando vamos embora, falo para Ivana o quanto fiquei impressionado com o cardeal. Não é apenas um ser humano de grande cordialidade, mas também um empresário com ótimo instinto político. Sexta-feira, 6h30 da manhã. Estou folheando o New York Times e deparo com uma foto enorme do cimento sendo despejado no Woman Rink. Está na capa do segundo caderno. O assunto não para de render. 9h15. Nos reunimos com a prefeitura para falar do projeto de West Side Yards. Quase todos da reunião de ontem estão lá. E conosco 4 urbanistas, incluindo Rebecca Robinson e Con Howery, diretamente encarregados de avaliar nosso projeto. Alex fez a apresentação muito bem. Enfatiza principalmente as coisas que sabemos que a prefeitura vai gostar: os parques públicos, o acesso fácil ao cais, as estratégias que planejamos para o trânsito fluir. No único momento em que as questões de densidade são colocadas em pauta, qual será a altura dos edifícios, Alex apenas diz que ainda estamos trabalhando nisso. Quando a reunião termina, todos nós concordamos que correu muito bem. 10h30. Volto ao meu escritório para uma reunião em que discutiremos o progresso na construção do Trump Park, condomínio que estou construindo a partir do esqueleto de aço Barbizon Plaza Hotel, em Central Park South. É uma localização incrível e o prédio que estamos refazendo será um grande sucesso. A reunião é com Frank Williams, meu arquiteto no projeto, Andrew Wise, o gerente do projeto, e Blanche Sprague, vice-presidente executiva encarregada das vendas. Frank é muito gentil, é um ótimo arquiteto. Blanchett, o apelido que dei a ela, é clássica. Tem uma boca que não se cala e provavelmente por isso é tão boa em vendas. Gosto de dizer a ela que ela deve ser uma mulher de difícil convivência. A verdade é que me divirto muito com ela. Começamos falando de qual cor usar nas esquadrias das janelas. Detalhes como esse fazem toda a diferença no visual e na atmosfera de um prédio. Depois de quase meia hora, concordamos em um bege claro, que combinará bem com a cor da pedra. Gosto de tons terrosos. São mais sofisticados e elegantes do que as cores primárias. 11h. Frank Williams vai embora e passamos a discutir o trabalho de demolição em Trump Park. Andy fala que ainda não está terminado e que a empreiteira acaba de nos dar uma nota de $175 mil para os extras. Extras são os custos que a empreiteira soma à proposta original cada vez que você solicita qualquer mudança no plano inicial. Você precisa ser muito rude e muito firme com a maioria dos empreiteiros, ou eles tiram a sua roupa do corpo. Pego o telefone e ligo para o encarregado da demolição em Trump Park. Steve, digo quando ele atende, aqui é Donald Trump. Escute aqui, você tem que tirar o traseiro da cadeira e terminar logo. Você está atrasado. Quero que se envolva pessoalmente. Ele começa a dar explicações, mas eu corto. Não quero saber, só quero que termine o serviço e caia fora. E escute, Steve, você está me matando com esses extras. Não quero mais que você trate dos extras com Andy. Quero que trate pessoalmente comigo.
Se tentar ferrar comigo nesse trabalho, você não terá uma segunda chance. Nunca mais vou contratá-lo. Minha segunda preocupação é a colocação do piso. Peço a Andy o número do cara do concreto. Ok? Falo meio brincando. Agora vou arriscar a minha vida. O pessoal do concreto pode ser extremamente rude. Consigo falar com o segundo cara da firma. Vejo, digo a ele. Seu chefe quis muito esse contrato. Eu ia fechar com outro, mas ele falou que vocês fariam um trabalho excelente. Fui lá ontem e os trechos que vocês estão fazendo não estão parelhos com o concreto existente. Em alguns lugares, a diferença chega a meio centímetro. O cara não responde nada. Então, continuo falando. Ninguém tem mais potencial do que Trump para dar mais trabalho para vocês no futuro. Estarei construindo quando todos os outros tiverem falido. Então, faça um favor. Faça direito. Dessa vez o cara responde. Todos os caras da equipe são especialistas, diz ele. Selecionamos os nossos melhores para você, Sr. Trump. Que bom, eu falo. Ligue mais adiante e me informe como vai indo. 12 horas. Alan Greenberg liga para dizer que a Holiday foi em frente com a pílula envenenada e tomou medidas que vão sobrecarregar a empresa com dívidas e deixá-la muito menos atraente como alvo de tomada de controle. Não fico preocupado. Não há pílula envenenada que me impeça de ir atrás da Holiday Inn, caso eu realmente decida fazê-lo. O mercado ainda está em baixa. Teve queda de 80 pontos ontem e mais 25 hoje. Mas a Holiday baixa apenas 1 ponto. Alan diz que já compramos quase 5% da empresa. 12 horas e 15 minutos. Blanche continua em meu escritório depois de Andy ir embora para que eu escolha um anúncio do Trump Park. Mostra uma meia dúzia de alternativas e não gosto de nenhuma. Ela fica furiosa. Blanche quer usar um croquis que mostre o prédio e sua visão panorâmica do Central Park. Gosto da ideia do croquis, digo a ela, mas não gosto desses. Também quero um desenho que mostre mais o prédio. O Central Park é lindo, mas afinal não estou vendendo um parque, estou vendendo um edifício e apartamentos. 12 horas e 30 minutos. Norma entra com uma pilha enorme de formulários que tenho que assinar como parte do requerimento para a licença de jogo em Nevada. Enquanto isso, Norma pergunta quem eu quero usar como referências de idoneidade. Penso por um minuto e falo para ela listar o general Pete Dawkins, um grande herói do futebol do exército, um cara maravilhoso e um bom amigo que agora é banqueiro de investimento no Shearson. Benjamin Holloway, presidente e CEO do grupo Equitable Real Estate, e Conrad Stephenson, do Chase Manhattan Bank. Também peço a Norma liste o cardeal John O'Connor. 12 horas e 45 minutos. Ivana liga. Está no escritório e quer ver comigo uma outra escola para onde estamos pensando em mandar nossa filha no próximo outono. Vamos lá, Donald, ela diz. Você não tem mais nada para fazer. Às vezes acho que ela realmente acredita nisso. Na verdade, meu bem, estou um pouco ocupado no momento, eu falo. Não adianta. 3 minutos depois, ela está em meu escritório, me puxando pela manga. Termino de assinar os formulários e vamos. 14 horas e 30 minutos. Bill Fugazzi telefona. Gosto de chamá-lo de Willie the Fug, mas ele parece não gostar muito. Fugazzi está no ramo de limusines, mas deveria ser corretor. O cara conhece todo mundo, é um dos melhores amigos do Lee Iacocca, e é a pessoa que recomendou ao cardeal que se encontrasse comigo para discutir o mercado imobiliário e nos conhecermos melhor. Fugazzi pergunta como foi o jantar em St. Pat, na véspera, e digo que foi maravilhoso. Antes de desligarmos, marcamos um golfe para o fim de semana. 14 horas e 45 minutos. John D'Alessio, o gerente de construção do meu triplex na Trump Tower, passa para discutir o progresso. Traz desenhos, com exceção do 3º andar, onde ficam as crianças e o telhado, onde um dia construirei um parque de 68 andares acima do chão, rebentei o apartamento inteiro. Na verdade, me excedi um pouco. Primeiro, praticamente dobrei o tamanho pegando o apartamento ao lado.
O que estou fazendo é muito próximo do que se pode chegar, no século XX, à qualidade de Versalhes. É tudo sob medida. Por exemplo, o melhor artesão da Itália esculpiu à mão 27 colunas de mármore maciço para a sala de estar. Elas chegaram ontem e são lindas. Tenho condições de pagar o melhor artesão. E quando se trata de meu próprio apartamento, concluo: por que poupar despesas? Quero o melhor, custe o que custar. Olho os desenhos de John e marco algumas mudanças. Então, pergunto como está indo a obra. Nada mal, diz ele. Estamos quase. Bem, pressione, John, eu falo. Pressione bastante. 15 horas e 30 minutos. Um armador grego magnata está no telefone. Como vão os negócios de transporte marinho? Pergunto. Ele diz que tem um acordo sobre o qual gostaria de conversar. Não sei o que é, mas para algumas pessoas você não pergunta. Se não fosse grande, presumo que ele não desperdiçaria meu tempo. Marcamos uma data. 16 horas. Recebo uma ligação de um cara que compra e aluga aviões corporativos. Venho pensando em comprar um G4, o jatinho que a maioria das empresas usa. Digo ao cara que continuo interessado em comprar o avião, mas que ele fique de olho num 727, que é o que realmente quero. 16 horas e 30 minutos. Nick Reeves liga da Austrália. Diz que está tudo indo muito bem em nossas negociações para sermos nomeados os construtores e operadores do maior cassino do mundo. Nick me inteira dos detalhes e fala que teremos mais informações até a próxima segunda. Parece ótimo, digo. Ligue antes de pegar o avião de volta. 16 horas e 45 minutos. Norma diz que David Letterman, o apresentador de TV, está lá embaixo, no átrio da Trump Tower, filmando um dia na vida de 2 turistas de outra cidade. Ele quer saber se poderia subir para me cumprimentar. Quase nunca fico acordado até tarde o bastante para assistir a Letterman, mas sei que ele é grandão. Claro que pode, digo. 5 minutos depois, ele entra com um câmera, 2 assistentes e um casal de aspecto bacana de Louisville. Fazemos algumas piadas e falo que acho Louisville uma cidade maravilhosa. Talvez pudéssemos fazer um negócio juntos lá. Letterman pergunta quanto sai um apartamento na Trump Tower. Digo que ele poderia conseguir um de um dormitório por $1 milhão. Fala a verdade, Letterman diz alguns minutos depois de gracejos. É sexta-feira à tarde. Você recebe uma ligação nossa do nada e diz que podemos subir. Agora está aqui de papo com a gente. Você não deve ter muito o que fazer. É verdade, David, eu digo. Você está certo. Absolutamente nada para fazer.